Irmãos queridos da Casa de Maria de Nazaré, do Grupo Espírita Rita de Cássia, que o Senhor Jesus possa nos abraçar, possa muito nos envolver. O estudo de hoje é sobre o céu. O céu é o capítulo 3º da obra fantástica O Céu e o Inferno. E é um estudo bem interessante mesmo, para a nossa meditação acerca de sentido de vida, acerca de aproveitamento, acerca de futuro, acerca de esperança. E eu principalmente, eu não consigo fugir de ler determinados trechos, porque a gente vê assim a organização e o cuidado de Kardec nos ajudando no entendimento. Ele começa colocando sobre a etimologia da palavra. E ele faz toda uma colocação, né, do conceito de céu. Espaço infinito, né? A questão do latim cellum, que fala do que está acima do horizonte, o do grego koilos, quer dizer oco, côncavo, e até no Esperanto, é uma coisa muito interessante, que é cello, esse ti quer dizer assim, lugar de união, é um prefixo de união. Então, eles falam, Kardec vem falando, dos antigos acreditarem em vários céus superpostos. Aí os companheiros, que são muito novinhos, não vão lembrar, havia uma revistinha na minha época de adolescência, que era o Sétimo Céu, era uma fotonovela. E aí, na fotonovela, tudo acabava bem. Era interessante, né? Que alguns dos nossos pais não gostavam, não. A gente é de uma geração em que o livro é a prioridade, então, naquele momento, a quadrinização, tudo isso não era muito conveniente, mas já havia essa expressão, o sétimo céu. A gente tem Paulo de Tarso, quando ele fala lá em Paulo Estevão, né? Estevão, conheço um homem que foi elevado, e aí ele vai dizendo da sua experiência através do desdobramento, através da sua possibilidade de ir a colônias espirituais. Então, tem o céu dos muçulmanos, e assim a gente vai tendo assim várias visões sobre essa questão do conceito de céu. Mas como estamos na casa espírita, a gente vai caminhar um pouquinho para a meditação desse tema, que eu tenho certeza, amigos, altamente confortador para todos nós. Altamente reflexivo. E eu sempre costumo falar que esses estudos não são marcados de forma fortuita. Com certeza, a espiritualidade querida, diretora da casa, com uma antevisão de alguns fatos, ela vai assim nos ajudando a marcar, a pontuar determinados temas para o nosso reconforto e até para nós termos assim bases seguras para tomarmos resoluções na nossa vida, bem usar o nosso livre-arbítrio. Então, ele vai, num primeiro momento, né, dizendo que há diversas doutrinas que colocam o céu como morada dos bem-aventurados, tem o duplo erro. Primeiro, a Terra é o centro do universo e de que a região dos astros é limitada. Era esse conhecimento astronômico, era esse conhecimento científico da época que fazia com que as pessoas formassem conceitos. E aí a gente começa a meditar na importância da ciência, na importância da pesquisa, na importância do conhecimento para abrir os nossos horizontes. Porque senão a gente começa a ser aquela criatura que está sempre repetindo sem questionar, repetindo sem experimentar e repetindo sem ter o trabalho de pesquisar nas fontes. Ou, quem sabe, até descobrir uma nova fonte. Este é o trabalho da ciência, e é por isso que muitas vezes nós passamos por dores. Porque quando está tudo
de uma forma tranquila, de uma forma límpida, a nossa tendência é nos acomodarmos e acharmos que está tudo muito bem, mesmo que esse tudo nos promova um certo conforto que não é a felicidade. E aí vem a dor. E a dor dela desorganiza mesmo determinadas estruturas. Ela faz com que a gente procure novas maneiras. E nesse procurar novas maneiras, nós entramos no procedimento científico, que é o ensaio e erro, são as experimentações, é a possibilidade de troca, é a possibilidade de observar, analisar, comparar, concluir. E a conclusão nem sempre será mais certa, mas será alguma coisa diferente daquilo que estava estabelecido. E a partir daí, o progresso, essa lei do progresso maravilhosa, ela vai surgindo. Então, Kardec vem falando, né, que a ciência, no item 3, com a inflexível lógica dos fatos e da observação, levou sua luz até as profundezas do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias, da Terra ser o centro do universo, de ter gente habitando aqui ou ali como bem-aventurados ou mal-aventurados. E as ideias do homem, então, ele fala no item 4 que a gente colocou, a ideia do homem são proporcionais ao que ele sabe. Então, as nossas ideias, o nosso ideário tem a ver com o nosso saber. Deu para entender? Porque a Casa Espírita nos convoca a tantos estudos. Às vezes parece até assim, que pressão. Eu tenho que ler esses livros todos. Não é que eu tenha que fazer, é eu posso fazer. Eu estou tendo uma chance de ampliar o meu repertório. Eu estou tendo uma chance de compartilhar, de trocar, de assimilar. Que eu não sei se em outra situação eu terei na mesma intensidade. É claro que ter a gente sempre terá, mas será na mesma intensidade? É isso que ele está falando, porque quando eu tenho esse conhecimento, eu vou entendendo melhor a mim mesma, eu vou entendendo melhor ao meu próximo e vou tendo uma expansão íntima da ideia de Deus, que é fundamental para a nossa caminhada. E aí ele vem trazendo desta nossa composição. O homem é composto de corpo e espírito, e a gente costuma assim falar de uma forma bem didática nossa, do nosso jeito, assim, né? Somos espírito e temos corpos. Porque essa identidade legítima, somos espíritos, ela é fundamental para o nosso posicionamento no tempo e no espaço. Lá em O Livro dos Médiuns, Erasto nos fala de forma assim belíssima. O objetivo de nos comunicarmos convosco é provar a vós mesmos que sois um espírito imortal. Esse é o principal objetivo, gente. E esta é a principal tarefa que a Casa Espírita e a doutrina espírita vem desempenhando junto a todos nós. Principalmente em momentos dolorosos por que passamos. Para que sejamos indiferentes? Não, mas para que tenhamos consolações, a consolação em bases legítimas, racionais, para que saiamos do campo da superstição, para que trabalhemos a nossa autoestima, para sairmos daquela posição de coitadinhos. Estamos sendo castigados. Estão me tirando aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Aqueles a quem eu me afeiçoo. E a gente sair dessa vitimização para o entendimento do objetivo real da vida, que é o progresso. E quando eu começo a entender esse objetivo real da vida, tem uma outra consequência, que é a ideia de Deus. Essa ideia de Deus, que é o infinito,
de tudo que eu posso conceber de melhor e até daquilo que eu não consigo conceber ainda. Então não há castigo, como Jesus falou. Se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. E na tradução do Esperanto ainda tem mais um pouquinho. Nem se pede um ovo, você dá um escorpião. Se você que é imperfeito sabe dar boas dádivas aos filhos, que dirá o Pai do céu? E quando a gente começa a entender, a se sentir mergulhado, como Joana de Ângeles fala no livro Filho de Deus, és filho de Deus. Quando eu começo a sentir isto, eu começo a ser penetrada de um conforto legítimo. Legítimo. O momento é doloroso? É. Não vamos ser indiferentes a isso. Mas se Deus é o nosso paizinho, essa dor, ela tem um objetivo de melhoria, de progresso, de conquista de uma felicidade legítima que, por enquanto, muitas vezes eu não enxergo. Mas no futuro eu vou entendê-la. Então, ele continua a dizer, não é, que os espíritos são criados simples e ignorantes e que a felicidade, que é o grande ganho, é a grande conquista, é o grande desejo nosso, ela está na razão direta do progresso realizado. E que progresso é este? Quanto mais eu me afinizo com a lei de Deus, mais feliz eu sou. Quanto mais eu me entendo como fazendo parte da criação, como tendo um papel a realizar na criação, mais feliz eu sou. Nesse momento, meus amigos, e eu me sinto com muita liberdade de compartilhar fatos da minha intimidade com os amigos, porque é uma casa muito querida mesmo, eu me sinto em família, junto aos queridos companheiros. Alguns já sabem, nós temos duas tias, uma de 96 e a outra 83. E as duas viviam juntas, lúcidas, tudo isso. E a de 83 teve uma insuficiência renal que ela não, que ao longo do tempo não aparecia e apareceu. E em um mês ela desencarna. E ficou a companheira, a tia Irene, a mais idosa, né? Lúcida, mas profundamente exigente. Então, eu estou assim, me dividindo e ela na casa dela. É relativamente perto, mas não é tão perto, né? Ela é em Vila Isabel, na Tijuca, mas indo 2, 3 vezes por dia lá para dar conta de algumas questões dela. E ela sempre exigindo mais, porque ela é lúcida, exige, embora não tenha uma perna, mas tem uma certa mobilidade e a gente tem cuidado. E aí, num determinado momento, é muito interessante, que os próprios familiares começam a falar assim, é muita luta, é muita coisa, você não vai aguentar. Eu leio uma lição em que Emmanuel diz assim, se a vida exige de você lutas maiores do que o dos demais, é porque Deus já considera você pronto para o passo seguinte rumo à ascensão. Eu já não vinha reclamando mesmo, porque realmente é com um amor muito grande. Eu acho que, assim, esses queridos, ela não tem filhos, mas foi aquela tia muito dedicada, as duas, muito dedicada aos sobrinhos e tudo. Então, eu acho que por mais que você faça, você não paga a dívida de gratidão que essas pessoas deram, mas às vezes até pelo próprio cansaço. E por algumas falas que vão chegando, a gente pode começar a entrar no campo da vitimização. A gente pode até começar a achar que está fazendo alguma coisa demais. E aí essa frase de Emmanuel vem nos lembrar dessa adequação à lei de Deus. Vem nos lembrar da questão da piedade filial, que na verdade não é necessariamente com pai e mãe, mas com aquela criatura que muitas vezes fez papel ou faz na nossa vida pai de pais, porque quantos pais nós temos? Quantas mães?
Quantas criaturas na nossa vida são balizas de sustentação? Então, num determinado momento em que há uma impossibilidade física, se oferecer alguma coisa e se tentar oferecer o melhor, mesmo que o outro ainda exija, ainda acha que poderia ser assim o assado, que é a percepção do outro, nós não temos controle, isso aí é uma oportunidade generosa, grandiosa, até de desenvolvermos determinados talentos em nossa jornada. Então, a consciência de que somos espíritos, usando de recurso material, como diz Paulo de Tarso lindamente, semeia-se na corruptibilidade e colhe-se na incorruptibilidade. Semeia-se no corpo animal e ressuscita-se no corpo espiritual. Quer dizer, encarnados, estamos tendo uma chance de enriquecimento da experiência e de crescimento. E ele, então, é isso que Kardec fala desse uso do livre-arbítrio, dessa identificação da lei. E quanto mais a criatura se identifica com a lei, mais feliz ela é. E ele traz o exemplo do concerto. Vai num concerto musical, ou qualquer expressão de arte. Eu não vou falar sua música, não. Tem gente que vê e não sente nada naquela área. Mas para o especialista, a criatura se deleita. E quem é o especialista? É alguém que gastou tempo, esforço, estudo para entender, para adquirir aquela bagagem. Então, ele consegue fazer uma leitura melhor, maior, mais profunda daquela expressão artística. Vamos pensar na nossa vida? Será que ele está aproveitando os recursos que a vida material está nos dando, que a convivência tem nos oferecido, para fazermos uma leitura mais sensata dos fatos da nossa vida, do momento atual, por exemplo? Porque muitas vezes, se eu estou sendo manobrado pelas informações, eu não estou, meus amigos, de forma alguma, proclamando alienação aos informativos, nada disto. Mas o informativo chega e deveria chegar de uma forma mais ou menos neutra para eu, com o meu livre-arbítrio, tomar decisões. Eu não estou falando da questão da higiene. A higiene, a gente até brinca, né? Nós sempre aprendemos isto. Nossos pais, nossos avós falavam, né? A gente chegava de uma brincadeira, ou chegava da escola, querendo fazer a refeição, tudo isso. O que é que papai, mamãe ou vovó falavam? Fulaninho, chegou da rua, não vai sentar na mesa assim, não. Não. Vai tomar um banho, vai lavar a mão. Lavou a mão direito? Não se mistura roupa suja com roupa limpa. A gente aprendeu isso. E alguns de nós, eu até lembro, que a casa de vovó e de mamãe eram casas enceradas. Era uma técnica, né, naquele momento que tinham. E a casa brilhava muito. Então, a gente tinha até o sapatinho ou o chinelinho de andar dentro de casa, que era diferente do andar lá fora. Interessante, né? E hoje, nós estamos começando a rever esses hábitos e até sorrimos. É interessante. A gente aprendeu isso em um determinado momento. É conhecimento. É resolução. Agora, quando a gente começa a fazer porque o outro mandou, sem raciocinar, aí fica muito difícil, gente. Fica muito difícil porque eu não estabeleço para mim mesmo uma plataforma de valores. Eu acabo teatralizando a minha vida e, na verdade, não é para isso. Não é para isso. Eu tenho que escrever minha história e cada vez mais consciente. É esta a proposta da lei de Deus e a proposta da doutrina. E ele continua dizendo: o progresso entre os espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Porém, como são livres, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos atividade ou negligência, segundo sua vontade. Assim, eles apressam o retardo do seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. Meus queridos,
Então, é só com trabalho. E esse tempo é o tempo determinado, que eu me determino. O que é que eu quero fazer agora? Nesse dia, hoje, o que é que eu estou escolhendo fazer do meu dia, da minha tarde ou da minha noite? É escolha. Mas eu já tenho um recurso com a doutrina quando eu penso em consequências. E não é consequência para o outro, é consequência para mim mesma. À medida que eu faço escolhas mais sensatas, em que eu me penso como espírito imortal, eu vou ficar muito feliz, embora muitas vezes com o corpo muito cansado. O corpo cansa. Mas a sensação de serenidade, isto é o céu. É o que Lázaro fala do dever. Quando ele diz que o homem que cumpre o seu dever, ele ama ao seu próximo mais do que a si mesmo e ama a Deus mais que a seu próximo. Olha que beleza. E a gente tem no Céu e Inferno mesmo a questão, né, do Victor Le né? Que era alguém que naquele momento ele era piloto ali da guarda, tinha a mãe, que era uma comerciante muito simples, e ele não ia para cabarés, ele não tinha aquela vida mundana que era comum aos companheiros da sua classe. E cuidava da mãe. E poupava a mãe de muitos trabalhos, ajudava a mãe no trabalho. Inclusive a sua própria doença, ele esconde da mãe para que a mãe não sofra. E a gente fica pensando que no conceito do mundo, como é que ele deveria ser olhado, ainda mais no século passado, retrasado. Olha o filhinho de mamãe, olha só, bobo, né? Ao invés de aproveitar a vida, vai lá ajudar a mãe. Guarda dinheiro para oferecer à mãe. Que coisa esquisita. Mas aí, quando ele desencarna, e ele percebe que vai desencarnar, pede à mãe para repousar, ela vê que o quarto estava todo escuro. E de repente surge uma luz belíssima. E essa luz ela vai aumentando, 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 até que ela vê o seu filho. E naquele momento ela vê que ele desencarnou. E ele desencarna fazendo uma oração. E quando ele volta, ele vem falando das alegrias. Ué, mas uma pessoa que teve uma vida com sacrifício, com problema de saúde, como é que é isso? E aí o guia do médium diz que a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente julga que é provação, que é expiação, que é sofrimento, algo que o espírito escolheu. E ele escolheu passar para quê? Para se testar e para também ensinar que mesmo, no caso dele, que mesmo no meio vicioso, a criatura consegue superar determinadas questões. Então, meus amigos, é o que o Evangelho vai falando do ponto de vista. Então, para quem estivesse observando a vida do Le Bouffet, né, o Vitor, acharia assim, olha, coitado, talvez até alguns espíritos precipitados, olha, deve ter feito cada uma, porque para estar sofrendo assim, boa coisa não fez. E olha só, ele é um espírito feliz, é um espírito missionário. E vamos passar para nós, porque não há exceção na lei. Como é que eu estou olhando a minha vida? Ah, Deus, mas a minha é uma expiação mesmo, que eu estou vendo que eu sou um espírito daquele jeito. Olha, até que ponto é uma expiação mesmo? Ou até que ponto a gente não pediu para estar reencarnado nesse momento histórico, nesse corpo, com essa família, nessa questão toda que está aí? Para quê? Para provar que é possível ser bom, que é possível manter a esperança, é possível manter a alegria de viver, é possível manter a fé mesmo diante de um ambiente totalmente conturbado, totalmente negativo. É possível manter. E como Paulo de Tarso diz, que nós vivemos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, na medida em que uma criatura se mantém
nessa fé legítima, que não é fanatismo, é fruto de um raciocínio, a nuvem de testemunha vai começando a olhar e falar assim: ué, como é que fulano está assim? Qual será o fundamento para que ciclano ou beltrano reaja de tal ou tal forma? E a partir daí, a renovação vai acontecendo. Isso é o céu. Isto é a possibilidade de se viver melhor. E aí, continua, é quando Kardec fala, né? As relações do homem com os seus semelhantes. Isso é importante que ele diz assim, ó, para o homem que vivesse só, não haveria vício nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem. Então, aquela história do céu, da beatitude, do isolamento, ela começa a cair por terra. Porque eu só provo que eu sou virtuoso no momento em que eu convivo. Daí a vida social é uma necessidade. Eu preciso disto. E mesmo que eu fuja de conviver com os encarnados, teremos os desencarnados, os nossos amigos que estarão perto de nós. Então ele coloca, eis porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para chegar ao objetivo que é a perfeição. E aí ele coloca, né, que se em cada experiência a criatura vai adquirindo valores, conhecimentos, virtudes, ele diz, do que ele adquiriu, nada é perdido, tudo lhe é proveitoso. É uma outra questão muito boa, gente. Estamos vivendo este momento de pandemia, de isolamento social. Tudo aquilo que estamos amealhando, aprendendo, pensando, sentindo, elaborando, nada será perdido, tudo é proveitoso. Se tudo é proveitoso, então não é ruim. Não é ruim. Porque ninguém vai aproveitar o que é ruim se joga fora, não se fala? O que é ruim eu jogo fora. Então, se é proveitoso, se faz parte da minha bagagem, é bom. É bom. Está sendo bom. Embora dolorido. Embora dolorido. E ele continua. O espírito que entrevê sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar para a sua instrução pelo pouco tempo que lhe resta para viver, compreendendo a solidariedade do presente e do futuro pela lei do progresso, ele pensará o contrário. Aproveitemos os últimos momentos para avançar o mais possível, porque o que está feito, está feito. E a gente tem no Maurice Grotin essa questão, que alguém fala assim, mas ele desencarnou, porque afinal de contas ele estudou muito, ele se esforçou muito. E os próprios pais falaram, por que adiantou ele estudar tanto? Já que ele tinha do que viver, não havia necessidade, e havia essa ideia. E ele fala que o estudo foi muito bom, que a existência dele foi curta, porque ele tinha que vir numa outra como missão. E talvez se ele ficasse mais tempo, ele se perderia. Olha que interessante, meus amigos. E aí ele vem dizendo, né, que na erraticidade o espírito progride. Por quê? Porque nela ele adquire conhecimentos especiais que não poderia obter sobre a terra. Suas ideias ali se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são para ele a fonte de dois gêneros de progresso, solidários um com o outro. Eis porque ele passa alternadamente por esses dois modos de existência. E aí ele começa a trazer para a gente da vida dos mundos superiores, que é o nosso sonho de consumo, não é, meus amigos? A vida dos mundos superiores já é uma recompensa, porque nele se está isento dos males e das vicissitudes dos quais se é alvo na Terra. Os corpos, menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitos nem às doenças, nem às enfermidades, nem às mesmas necessidades. Como os maus espíritos excluídos desses mundos, os homens ali vivem em paz, sem outra preocupação
que a do seu adiantamento pelo trabalho da inteligência. Lá reinam a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, a verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos buscando anular o fraco. Então, gente, esses mundos superiores, eles são superiores por quê? Porque a relação entre as criaturas está de acordo com a lei do amor. É esse o grande ganho, né? E aí ele vem dizendo que a felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, porque ficar sem fazer nada. Por isso que a gente agora está arrumando muita coisa para fazer, né? Coisa que a gente não tinha nem tempo. Mas por quê? Porque a ociosidade, ela é um suplício. O espírito não foi feito para ficar ocioso, não é? Então, aquela visão beatífica, contemplativa, não é nada disso. E qual é a atividade dele? Desses espíritos superiores? Consiste no conhecimento e na penetração de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, em uma satisfação íntima, uma serenidade na alma que nada altera, no amor puro que une todos os seres, em consequência da ausência de contrariedade pelo contato dos maus, e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus ministérios revelados aos mais dignos. E aí eles colocam, né, que tudo isso é fruto de quê? Do mérito. Então não há favor, não é? Não há favor. E aí os espíritos superiores têm grandes missões? Sim, mas essas missões existem de todos os graus de importância, está no item 14, concedidas aos espíritos de toda a ordem. Então tem missões secundárias. E quem é que pode fazer, exercer a missão secundária? Muitos de nós. E aí ele fala no 15, todas as inteligências, portanto, concorrem para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças. Umas no estado da encarnação, outras no estado do espírito. Atividade em toda parte, desde a base até o alto da escala, todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para alcançarem a perfeição. Em toda parte, vida e movimento. A felicidade está ligada às próprias qualidades dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Isso é muito interessante, gente. Mas aí ele vai na 16. No entanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos apenas em nós mesmos, se não a pudéssemos repartir com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade também está na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. E essa felicidade a gente já consegue experimentar desde agora. E o que é que faz com que a gente se sinta simpático, gente? São as tarefas, as conversas, os ideais, os propósitos, tudo isso está fazendo com que tenhamos momentos de plenitude. Isso é o céu. É essa possibilidade de vivenciarmos o céu agora. E quanto mais a gente se adequa, quanto mais eu costumo falar que essas questões são mimos da alma. Quanto mais a gente se propicia esses mimos da alma, que não são exclusivos, que estão no compartilhamento, mais céu dentro de nós a gente vai construindo. E quanto mais a gente constrói céu dentro da gente, mais a nossa volta vai ser perfumada pela fragrância do amor, da caridade, da esperança. E ele vai um pouquinho, assim, dizendo, né? Por que essa verdade então não veio desde o princípio? Porque no Evangelho, quando os espíritos falam nos diferentes estados da alma, na erraticidade,
E a própria igreja mesmo já começa a trazer para nós o céu como um estado, não como local. Porque o local, eu posso estar numa festa, mas se eu não estiver bem, aquela festa não vai dizer nada para mim, não vai ter nenhum significado. Como eu posso estar numa situação simples mesmo, mas se eu estiver bem, tudo vai virar festa. A gente vê muitas vezes no contato com os beneficiários da obra assistencial. Materialmente, gente, é pouco, quase nada. Mas muitas vezes a conversa, o recado de esperança, o sorriso, o olhar de gratidão, a troca. A troca naquele momento que ele pergunta assim: melhorou, tia? Está tudo muito bem? E o seu parente? Esse momento é um momento de céu. Então, a proposta nossa nesse estudo é que a gente comece a criar, a planejar mais momentos de céu na nossa vida. Ao invés de nos queixarmos dos infernos, das inquietações, das dificuldades, da malquerença, vamos fazer céu. É possível, sim. Ah, mas por enquanto, por enquanto pode ser céuzinhos. Vamos criar isso, né? Pequeninos céus. Mas a gente sabe que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, de pequeninos céus, a gente daqui a pouco vai chegar a estar de plenitude, porque é só o bem é que nos pode conceder isto. E neste livro, Lições da Vida, do irmão José, através do Carlo Bacelli, a lição 15 fala em paz e diz assim: não perguntemos quantas guerras teremos que vencer por um pouco de paz. A paz não é uma situação exterior, mas sim uma condição íntima. Às vezes, apesar do conflito em derredor, encontraremos a paz que não existe na quietude em torno de nós. A paz do mundo está sempre sujeita à transitoriedade das coisas e que se fundamenta. A invariável paz, que é fruto da consciência tranquila pelo dever retamente cumprido, eis a que devemos aspirar. Jesus passou sobre a terra, imperturbável em sua trajetória. Embora a volta de si a agitação fosse imensa, se nos encontramos no clima de grandes lutas, pacifiquemo-nos para que o desequilíbrio de fora não nos desestruture por dentro. Assim como o peixe sobe à tona para respirar, elevemos o pensamento na prece, aurindo energia nas fontes inesgotáveis do mais alto. Tenhamos sempre uma palavra de conciliação, um gesto de serenidade e um sorriso amigo para oferecer aos que se exaltam, perdendo o controle sobre as próprias emoções. A paz verdadeira também é uma força que se propaga de maneira contagiosa, envolvendo em seu suave magnetismo os corações que se afligem. Não façamos a nossa paz depender incondicionalmente da paz daqueles que convivem conosco. Compreendamos as lutas dos companheiros e os auxiliemos quanto esteja ao nosso alcance, sem, no entanto, permitir que nos invadam o santuário íntimo em que necessitamos nos resguardar em paz. Então, o céu é essa paz, essa consciência tranquila pelo dever cumprido, é a gratidão pela posse do necessário, é a fé no futuro, que é essa lei do progresso. E encerrando, gente, essa nossa conversa, vamos trazer de Maria Dolores palavras da vida, que eu tenho certeza que se a gente conseguir entender e fazer uma metodologia desta poesia, a gente vai viver céu. Ela fala assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras. Começa do próprio lar. Caso guardes na lembrança alguma ofensa sofrida,
Deixe a sua ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil. Trabalho é apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, será o melhor dos bens. Nunca esmoreças, trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança, e entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. E que será o reino do amor, senão esse céu que começa em nós? O reino de Deus começa em nós. E a partir daí, é só expansão, é só plenitude, é só felicidade legítima, em consonância com a lei de Deus. Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré nos abrace, agora e sempre.